Capítulo 20. A Virgem Maria e o secretário da Marinha dos Estados Unidos convocam a Terceira Guerra Mundial. 40 anos antes do julgamento do idoso ministro do Interior da Croácia, de 86 anos, na corte de Zagreb, onde ele foi considerado culpado de crimes de guerra e condenado à morte, a provável eclosão da Terceira Guerra Mundial fora visualizada e quase se tornava em uma certeza. De fato, ela fora considerada uma bênção por Artukovic, Antipavelic e seus batalhões da Ustache, pelo arcebispo Stepinac, pelo cardeal Mindszenty e por outros expertos. Ela fora esperada com não menos ansiedade em certos quadrantes dos Estados Unidos, pelas mais altas autoridades do Vaticano e pelo próprio Papa. O Papa Pio XII, arqui-intrigante diplomático e político, era um firme crente na inevitabilidade dessa guerra. Mais que isso, ele condicionou milhões de católicos a aceitá-la sem problema. Em verdade, até a dar-lhe boas-vindas, como um instrumento de propagação do poder da Igreja Católica. Ele justificava isso na suposição de que a Virgem Maria era sua aliada. Desde 1917, ano da Revolução Russa, ela havia aparecido a 3 crianças analfabetas em Fátima, uma desolada localidade em Portugal. Sua aparição fora acompanhada por um milagre um tanto estranho. O sol empalideceu, girou 3 vezes ao redor de si mesmo, como se tivesse rodas. E no final dessas convulsivas evoluções, ele pareceu saltar fora de sua órbita e se adiantou na direção das pessoas num curso em zigue-zague, parou e regressou à sua posição normal. Isso foi visto por uma grande multidão junto às crianças e durou 12 minutos, descrição feita pelo padre jesuíta, H.S. de Caeres, autorizado pelo arcebispo de Dublin, 1946. O fato de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro jamais terem notado esse sol se agitando, rodando e pulando fora de sua órbita não preocupava a Igreja Católica de modo algum. Pelo contrário, às massas católicas foi dito que acreditassem que o sol, na aparição da Virgem Maria, realmente tinha se movido em zigue-zague, como prova de autenticidade de sua presença. E, é claro, de suas mensagens. As mensagens da Virgem foram para induzir o Papa a fazer a consagração do seu Imaculado Coração e a seguir, a consagração da Rússia. Ela predisse: a Rússia se converterá, o Santo Padre me consagrará à Rússia. Mas ela também advertiu que, se isso não fosse atingido, os erros dela, Rússia, se espalhariam pelo mundo inteiro, causando guerras e perseguições. E várias nações seriam destruídas. No final, contudo, a Virgem Maria prometeu, como meio de consolação, que a Igreja Católica triunfaria, após o que o Santo Padre me consagrará à Rússia. A partir daí ela, Rússia, se converterá e um período de paz será concedido ao mundo. Essas citações são das mensagens autenticadas da própria Virgem Maria, conforme relatado a uma das crianças e completamente aceitas pela Igreja Católica como uma genuína revelação da Mãe de Deus, descrição feita pelo padre acima referido, autorizado pelo mesmo arcebispo, 1946. Fátima, Sociedade da Verdade Católica da Irlanda, 1950. Dentro de poucos anos o culto de Fátima havia crescido a grandes proporções. O número de peregrinos multiplicou-se de 60 em 13 de junho de 1917, para 60 mil em outubro do mesmo ano. De 144 mil, em 1923, foi para 588 mil, em 1928. O total em 6 anos foi de 2 milhões de pessoas, idem. O Vaticano levou a sério as promessas. O Monsenhor Pacelli, o futuro Pio XII, que era a eminência parda por trás de Pio XI, patrocinou uma política de apoio ao fascismo na Itália e ao nazismo, na Alemanha, no sentido de ajudar a cumprir a profecia da Virgem. Isso foi a tal ponto, que ele se tornou o instrumento principal de auxílio para levar Hitler ao poder. Ele o fez, forçando o Partido Católico Alemão a votar em Hitler nas últimas eleições gerais da Alemanha em 1933. A ideia básica era muito simples.
o fascismo e o nazismo, além de esmagar os comunistas na Europa, por último esmagaria a Rússia comunista. Em 1929 Pio XI assinou uma concordata e o Tratado Laterano com Mussolini, chamado por ele de o homem enviado pela Providência. Em 1933 Hitler se tornou o chanceler da Alemanha. Em 1936 Franco começou a Guerra Civil. Em 1938 2/3 da Europa já eram fascistas e rumores da Segunda Guerra Mundial eram ouvidos mais e mais ameaçadoramente em toda parte. Para mais detalhes sobre o papel do núncio papal Pacelli de ajuda para Hitler subir ao poder, ver do autor The Vatican in World Politics página 444. Horizon Press, Nova York. Ao mesmo tempo, contudo, a Europa também se tornara fatimizada. O culto de Fátima, com ênfase sobre a promessa de conversão da Rússia feita pela Virgem, foi dada a maior promoção pelo Vaticano. Em 1938 o núncio papal foi enviado a Fátima e a quase 1 milhão de peregrinos foi dito que a Virgem havia confiado 3 grandes segredos às crianças. Depois disso, em junho daquele mesmo ano, a única sobrevivente das 3 crianças, aconselhada pelo seu confessor, sempre em contato com a hierarquia católica, e daí com o Vaticano, revelou o conteúdo de 2 dos 3 grandes segredos. O primeiro segredo foi uma visão do inferno, algo bem conhecido no mundo moderno. O segundo ia mais direto ao ponto, era uma reiteração de que a Rússia soviética iria se converter à Igreja Católica. O terceiro foi entregue num envelope selado e posto sob a custódia das autoridades eclesiásticas, não podendo ser revelado antes de 1960. A dramática reiteração da revelação do segundo segredo sobre a Rússia soviética assumiu imediatamente uma tremenda significação religiosa e política. O tempo da revelação não poderia ter sido melhor escolhido. As ditaduras fascistas estavam falando a mesma língua, a aniquilação da Rússia soviética. No ano seguinte estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1940 a França foi derrotada. Toda a Europa havia se tornado fascista. Em 1941 Hitler invadiu a Rússia. A profecia da Virgem finalmente estava para se cumprir. No Vaticano havia regozijo. Já por esse tempo Pacelli se tornara Papa com o nome de Pio XII 1939. Pio XII encorajava os católicos a se apresentarem como voluntários no fronte russo. Os católicos, a maioria deles sendo devotos da Virgem de Fátima, logo se juntaram aos exércitos nazistas da Itália, França, Irlanda, Bélgica, Holanda, América Latina, Estados Unidos e Portugal. A Espanha enviou sua divisão azul católica. Em outubro de 1941, enquanto os exércitos nazistas se colocavam ao redor de Moscou, Pio XII, dirigindo-se a Portugal, apressou os católicos a orar pela rápida realização da promessa da Senhora de Fátima. No ano seguinte, 1942, após Hitler ter declarado que a Rússia comunista tinha sido definitivamente derrotada, Pio XII, numa mensagem de jubileu, cumpriu a primeira das exigências da Virgem, consagrando o mundo inteiro ao seu Imaculado Coração. O cardeal Cerejeira, Portugal, escreveu no mesmo ano: as aparições de Fátima abrem uma nova era. É o delinear do que o Imaculado Coração de Maria está preparando para o mundo inteiro. A nova era, em 1942, era um continente europeu completamente nazificado, com a Rússia sendo aparentemente varrida do mapa mundial, o Japão conquistando metade da Ásia, e o fascismo mundial atingindo seu ápice. O Império Fascista se evaporou após o colapso de Hitler. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou. E a Rússia soviética, para a vexatória surpresa de Pio XII, emergiu como segundo maior poder mundial. O culto de Fátima, que havia sofrido um recesso devocional com a derrota dos exércitos nazistas, agora com o suicídio de Hitler foi repentinamente reavivado. Em outubro de 1945 o Vaticano ordenou que fossem organizadas grandiosas peregrinações até o Santuário de Fátima.
Em 1946 a Senhora de Fátima foi solenemente coroada diante de 500.000 de peregrinos. A coroa, pesando 1.200 gramas, era de ouro maciço. Ela tinha 313 pérolas, 1.250 pedras preciosas e 1.400 diamantes. Pio XII se dirigiu do Vaticano aos peregrinos, afirmando que as promessas da Senhora de Fátima seriam cumpridas. Está prontos? Ele admoestou. Não pode haver neutros, nenhum passo atrás. Organizai-vos como cruzados, Pio XII, em um programa radiofônico aos peregrinos de Fátima, em 13 de maio de 1946. Em 1947 começou a Guerra Fria. O ódio contra a Rússia soviética foi promovido sob os auspícios do Vaticano, o qual enviou uma estátua da Senhora de Fátima com a mensagem dela em peregrinação ao redor do mundo. A estátua foi enviada de país em país, a fim de desencadear o ódio contra a Rússia. Todos os governos a saudavam. Dentro de poucos anos, à medida em que crescia a Guerra Fria, a estátua já tinha ido à Europa, Ásia, África, Américas e Austrália, tendo visitado 53 nações. A ruptura entre o leste e o oeste continuou a aumentar. Em 1948 começou a ameaçadora corrida atômica americana-russa. Em 1949, Pio XII, no intuito de fortalecer o fronte anti-russo, excomungou qualquer pessoa que votasse ou apoiasse os comunistas. E logo em seguida, os teólogos católicos americanos disseram aos Estados Unidos que era o seu dever usar a bomba atômica. Padre Edmund Walsh, jesuíta, é vice-presidente da Universidade de Georgetown. No ano seguinte, 1950, a estátua peregrina que havia começado a viajar em 1947, no ano exato do início da Guerra Fria, foi enviada por avião, acompanhada pelo padre Arthur Brassard, sob as ordens expressas de Pio XII para Moscou. Ali, com a calorosa aprovação do almirante Kirk, embaixador americano, ela foi solenemente entronizada na Igreja dos Diplomatas Estrangeiros. Para qual razão específica? Aguardar a iminente liberação da Rússia soviética. Não contente com isso, a Senhora de Fátima apareceu 15 vezes em pessoa a uma freira nas Filipinas. Ela repetiu sua admoestação contra o comunismo. Depois disso, uma chuva de rosas caiu aos pés da freirinha. Um jesuíta americano levou as miraculosas pétalas para os Estados Unidos, a fim de reativar a energia dos católicos fanáticos, liderados pelo criminoso americano senador McCarthy e muito dos seus apoiadores, Padre Ray Goggin, jesuíta. Ver Philippine Press desse período. Também incluído no The Universe, 21 de abril de 1950. Entre mentes, os promotores americanos da guerra, liderados por proeminentes católicos, estavam se preparando fervorosamente para uma guerra atômica contra a Rússia. Católicos influentes, nas posições mais responsáveis, não falavam de outra coisa. No dia 6 de agosto de 1949, o advogado católico, General McGrady, dirigindo-se às tropas de choque católicas dos Estados Unidos, os Cavaleiros de Colombo, em sua convenção em Portland, Oregon, apressou os católicos a levantarem-se e colocarem-se como a armadura da Igreja Católica militante em batalha para salvar o cristianismo. Cristianismo significando, é claro, a Igreja Católica. Ele ainda apressava o país a uma audaciosa ofensiva. Naquele mesmo ano, outro católico, uma das personalidades mais altas do governo americano, James Forrestal, o principal cruzado contra o comunismo nacional e estrangeiro, ajudou o Papa Pio XII a vencer as eleições na Itália enviando dinheiro americano além de dinheiro de seu próprio bolso. James Forrestal, que estava em constante contato com o Vaticano e com o cardeal Spellman, sabia melhor do que ninguém o que estava acontecendo em certos quadrantes americanos católicos. Por uma simples razão, ele era o secretário americano da Defesa. Um dia, quando escutou o barulho de uma aeronave de guerra, ele saiu correndo por uma rua de Washington, com a mais fatídica das mensagens: "Os russos nos invadiram", gritava ele.
mais tarde sem levar em conta a garantia de Pio XII de que os russos seriam derrotados com o auxílio da Senhora de Fátima, o católico James Forrestal, secretário americano da Defesa, pulou de uma janela do 16º andar de um prédio, no Capitólio americano, temendo que fosse tarde demais para os russos serem derrotados. Hospital Naval Bethesda, maio de 1949. No ano seguinte, outro católico fanático foi nomeado para outro posto importante. Francis Matthews foi nomeado secretário da Marinha Americana. Na manhã em que fez o pacto de compromisso, junho de 1949, Matthews, sua esposa e 6 filhos assistiram contritamente à missa e receberam a Santa Comunhão na Capela Naval em Washington. Alguns meses depois, outubro de 1949, o cardeal Spellman foi convocado a Roma por Pio XII, com quem manteve repetidas e prolongadas reuniões particulares. Embora dando margem a agudas especulações, essas reuniões ficaram no mais absoluto segredo. O novo secretário da Marinha dos Estados Unidos, de modo muito estranho, logo em seguida, começou a ter contatos ativos não usuais com católicos proeminentes. Dentre estes, o jesuíta Padre Walsh, vice-presidente da Universidade de Georgetown, o cardeal Spellman, o chefe da Legião Americana, e os líderes dos veteranos católicos de guerra. E com o senador McCarthy, o arquicriminoso senador que, sob conselho de um padre católico, estava exatamente iniciando uma campanha difamatória que quase iria paralisar os Estados Unidos por alguns anos. A imprensa católica começou uma campanha de guerra psicológica, através de toda a nação. Menções abertas de uma rápida guerra atômica, mais uma vez, eram feitas. A culminância dessas atividades veio num discurso entregue em Boston, em 25 de agosto de 1950, pelo Sr. F. Matthews, o arquicatólico secretário da Marinha Americana, porta-voz de certas forças do senador do Vaticano, convocou os Estados Unidos a desencadearem um ataque contra a Rússia soviética a fim de tornar o povo americano os primeiros agressores pela paz, como iniciadores de uma guerra de agressão, acrescentou ele, e isso nos daria um título orgulhoso e popular, seríamos os primeiros agressores pela paz. O discurso causou sensação, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A França declarou que não tomaria parte em qualquer guerra de agressão. Visto como uma guerra preventiva liberaria nada menos que ruínas e túmulos de nossa civilização. A Grã-Bretanha enviou uma resposta de protesto ainda mais ferina. The Times, Londres, 28 de agosto de 1951. Enquanto o povo do mundo inteiro repelia a monstruosa proposta, George Craig, da Legião Americana, declarava, agosto de 1950, sim, os Estados Unidos iniciariam a Terceira Guerra Mundial sobre nossos termos e ficariam prontos, quando o sinal pudesse ser dado, para os nossos bombardeiros voarem sobre Moscou. O fato de advogar uma guerra atômica preventiva ter sido feito primeiro por um católico não foi mera coincidência. O Sr. Matthews, o chefe do segmento mais importante das Forças Armadas Americanas, a Marinha, o maior instrumento de guerra do mundo, havia se tornado a obra verbal do seu mestre espiritual, Pio XII. Pois o arquicatólico Matthews não era apenas um constante beijoqueiro do anel dos membros da hierarquia católica americana, ele era um dos mais ativos promotores do catolicismo em ação nos Estados Unidos. Além disso, este supercatólico secretário da Marinha Americana era o gerente do Serviço Nacional Católico da Comunidade e, ainda mais sinistro, o Supremo Cavaleiro dos Cavaleiros de Colombo, a tropa de choque do poder católico nos Estados Unidos, e, o que é melhor, o camareiro secreto particular do Papa Pio XII. Os cálculos nos Estados Unidos, só nos anos 60 foram estimados em mais de 200 milhões de dólares. Ver o livro The Vatican Billions do mesmo autor. A hierarquia católica, a imprensa católica e os Cavaleiros de Colombo, todos apoiavam a advocacia do Sr. Matthews de uma guerra atômica preventiva. O padre jesuíta Walsh, a mais destacada autoridade católica nos Estados Unidos, ex-agente secreto do Vaticano na Rússia, 1925,
disse ao povo americano que o presidente Truman seria moralmente justificado ao tomar medidas defensivas proporcionais ao perigo. Isto significava sem dúvida o uso da bomba atômica. Washington Star, reimpresso em forma de livro pelo padre Walsh, em Total Empire, Bruce, 1951. O capítulo sobre bombas atômicas e consciência cristã. Quando os Estados Unidos prosseguiram com a fabricação da bomba de hidrogênio, até mesmo o gerente da Comissão de Energia Atômica, senador Brian McMahon, estremeceu de horror ante a perspectiva do massacre certo de 50 milhões de pessoas com uma arma tão letal. The Times, Londres, 2 de fevereiro de 1951. Contudo, os católicos aprovaram o uso da mesma. O padre Connell declarou que o uso da bomba de hidrogênio pelos Estados Unidos era justificado, porque os comunistas poderiam utilizar sua grande força armada para enfraquecer os defensores dos direitos humanos. A advocacia de uma guerra atômica preventiva pelo Supremo Cavaleiro dos Cavaleiros de Colombo, Sr. Matthews, assumia tremenda significação quando se recorda que o discurso do secretário da Marinha dos Estados Unidos não causou surpresa a certos líderes eleitos do catolicismo, muito menos ao Vaticano. Como assim? Simplesmente porque o Sr. Matthews havia revelado o conteúdo do seu discurso em Boston aos católicos de elite, antes de entregá-lo. De fato, dias antes de ser pronunciado. O principal em tudo isso é que entre esses católicos havia pessoas influentes e entre elas, o líder da hierarquia católica dos Estados Unidos, o cardeal Spellman. Agora, deve-se lembrar que o cardeal Spellman estava em permanente contato pessoal com o Papa Pio XII, de quem ele fora amigo íntimo e conselheiro particular para assuntos políticos desde a Segunda Guerra Mundial. O cardeal Spellman, além de tudo, era o conselheiro e amigo pessoal do mais influente líder militar da América. Desse modo, qualquer coisa importante que fosse conhecida no pequeno Vaticano em Nova York, como era chamada a residência do cardeal Spellman, era imediatamente conhecida no Vaticano em Roma e vice-versa. O Papa Pio XII fora bem informado sobre todo o processo, muito antes do discurso de Matthews em Boston. De fato, a evidência é de que ele tenha sido um dos seus mais tácitos instigadores. As visitas contínuas nesse tempo de líderes militares influentes dos Estados Unidos ao Papa, 5 num só dia, as frequentes audiências secretas com o cardeal Spellman, os contatos extraoficiais com os Cavaleiros de Colombo, tudo isso indicava que Pio XII sabia muito bem o que de fato estava para acontecer. Ver do autor Vatican Imperialism in the 20th Century, Lael Stewart, Nova York, 1966. Capítulo: A promoção papal da superstição contemporânea para propósitos políticos. Alguns anos mais tarde, numa cruzada de ódio, num discurso falado simultaneamente nas 27 línguas principais, nas principais estações de rádio do mundo, Pio XII reiterou a moralidade de uma guerra defensiva, isto é, uma guerra atômica e de hidrogênio, exigindo, conforme descrito sombriamente no London Times, o que quase se iguala a uma cruzada da cristandade e que o Manchester Guardian ostensivamente denominou a bênção do Papa para uma guerra preventiva. The Times, Londres, 24 de dezembro de 1956. Também New York Times, Manchester Guardian, 27 de dezembro de 1956. Times, 7 de janeiro de 1957. Ante Pavelic, o arcebispo Stepinac, que o Papa havia promovido a cardeal, e todos os batalhões do Ustache, diante de tal grito de guerra papal, ficaram em alerta. Dessa vez não iriam perder, visto como seu protetor, o próprio Pio XII, agora se aliara, em vez de a Hitler, a um novo apoiador e parceiro, a mais poderosa nação da Terra, os vitoriosos Estados Unidos da América. Nota do editor. No ano de 1917 seria comemorado o 400º aniversário da bendita Reforma e deveria haver uma grande celebração através de todo o mundo. A Igreja Católica torpedeou essas celebrações através da Primeira Guerra Mundial,